Galera, tudo bem? Então, vamos dando continuidade às nossas aulas de interpretação textual. Estamos aqui na aula número 5. Na nossa aula anterior, então, a gente estava no capítulo 4, certo? E o nosso primeiro passo vai ser abrir lá na página 78 para a gente começar corrigindo a atividade que ficou para você fazer aí na sua casa, tá certo? Então a gente vai corrigir essa atividade, a interpretação aí do texto Corpo Fala, e nós vamos seguir a nossa sequência lá no capítulo 5, beleza? Então, já pega o seu livro aí que eu já tô com o meu aqui, fechou? Vamos lá. Página 78, então, era para você fazer seguinte, observe os emoticons a seguir, nomeie as emoções ou estados físicos representados por eles. Daí, o primeiro você tem um bem bonitinho, pedindo que piedade. Tem várias opções, tudo bem? Para você colocar aqui como resposta, tá ok? Eu vou citar algumas para vocês, certo? O primeiro você poderia ter colocado como piedade. O segundo, uma apreensão, nervosismo, né? O terceiro, diversão, alegria. O próximo, o cansaço, fadiga. Próximo, a raiva. Depois o medo. E aí, enfim, temos várias respostas, como eu já disse. Na questão 3, e você? Como está hoje? Desenhe um emoticon que retrate como você está se sentindo no momento. E aí você fez uma reprodução, gostaria de elogiar a galera que fez em casa. Mesmo se você não tiver postado, não tiver Insta para ter marcado a escola, mas parabéns, o que vale é a sua intenção, o que vale é você ter tentado daí. Se você não fez, faça, hein? Ótimo! Passando a nossa página, lá na página 79, tenho certeza que você fez a leitura desse texto completinho, voltou, marcou palavras-chave, leu parágrafo por parágrafo, e aí você foi para a interpretação desse texto. Vamos lá, a primeira questão dizia o seguinte para você. No parágrafo de abertura do texto, há a frase seguinte: a ciência busca decifrar o que há por trás das expressões faciais, ou seja, não é somente a nossa fala que indica uma expressão, a nossa própria face, os nossos movimentos, eles indicam uma forma de se expressar, certo? E aí eu dou continuidade, que podem revelar o que as palavras, muitas vezes, escondem. Como você interpreta essa passagem? E aí você poderia ter colocado aí de diversas formas, certo? Que não somente as palavras, elas indicam, né, uma forma de falar algo, de expressar algo, mas também as expressões faciais, o corpo, tudo bem? Olha a próxima. Sublinhe no texto outra frase que apresente essa mesma ideia. E seria aquela frasezinha assim, ó. A linguagem do rosto pode revelar, em muitos casos, o que as palavras ocultam, ou seja, escondem. Então, sublinhou essa, viu? 5. De acordo com os dados apresentados, no último parágrafo, entende-se que determinadas emoções produzem certas reações físicas. Então, determinada ação do seu corpo, certo? Então, você vai analisar o que acontece no seu corpo. E aí, vamos lá. Emoção, tristeza. Qual é a reação do corpo? O que acontece no corpo? E aí você teria que colocar aí, diminuição do ritmo respiratório. Então, diminuição do ritmo respiratório no primeiro. Raiva e medo. O que acontece quando a gente tem raiva e medo? Aceleração no ritmo do coração. Anota aí, então. Aceleração no ritmo do coração. Alegria. Quando eu estou super alegre, qual é a reação do meu corpo? Então, é uma sensação de bem-estar. Beleza? Olha a próxima. 6. O texto pode ser dividido em duas partes principais. O texto pode ser dividido em duas partes principais. Você vai determinar onde começa o primeiro, onde finaliza. Onde começa o segundo, onde finaliza. Então vamos lá. O primeiro começa em quem já assistiu a um filme, ok? Quem já assistiu a um filme. Termina em saíram da sala menos felizes. Saíram da sala menos felizes, você vai colocar aí ainda na primeira parte, só que no momento que termina. Olha a segunda parte, você vai colocar aí que começa em os pesquisadores não se espantaram. Os pesquisadores não se espantaram. E termina em da dupla de comediantes, ok? E aí na 7 você grifaria, voltaria no texto e grifaria todos os
termos chaves, os períodos super importantes, certo? Seria um resumo do próprio texto, você grifando, sublinhando, tá bom? Beleza. Agora, todo mundo vai, por favor, para a nossa página 96. Eu adoro esse capítulo. Vamos lá. Vamos capítulo novo, que delícia! Página 96, você tem uma imagem que eu gosto demais da conta. A gente tem aí uma tela, né, maravilhosa do Michelangelo, e é o Narciso. Vocês já ouviram falar sobre a história do Narciso? Não? Quem nunca ouviu, você tem o trabalhinho agora de ir lá e dar uma pesquisada, tudo bem? Mas toda essa imagem aí é a relação dele com a própria história, certo? Então dá uma pesquisadinha, hein? Vamos lá! Página 97. A nossa abertura do capítulo, você já tem então uma pessoa que ela tá se olhando, né? Seria um espelhinho d'água ali, ela tá apreciando a própria imagem. E aí você tem na abertura o seguinte: autorretrato. Quem sou eu? Autorretrato. Quem sou eu? E aí ele começa assim, ó. Quando olho para mim, não me percebo. Tenho tanto a mania de sentir que me extravio às vezes ao sair das próprias sensações que eu recebo. E aí você começa lá a responder essas duas primeiras perguntinhas aí, né? Passando a sua página, já vamos começar então com o que tanto me interessa. Está aqui ainda o textinho. O textinho começa, né, um poema bem bacana, que começa assim: quem eu sou? Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Em cada lugar que eu vou, na escola, na rua também, ouço dizerem assim, quando se fala de alguém: você conhece fulano, que chegou de uma viagem? O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. E o maneco, lá do clube, pensa que é rico também? Precisa ver que horrível é o tênis que ele tem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse porque me calo. Porque eu não sou o que eu visto, nem o que o meu pai comprou. Não sou também o que eu tenho, eu sou mesmo quem eu sou. Muito bom esse poema, hein? Seria um momento então para você refletir sobre todos os pontos principais que ele citou. Acima de tudo, falando sobre a relação dele com as outras pessoas, certo? No ato das pessoas falarem tanto sobre o que tem e não sobre quem são realmente, né? Sobre a própria essência. E aí a primeira dica que eu te dou é: relembra, por favor, o que é um poema? Como é que um poema deve ser dividido? O poema, ele é um gênero que, especificamente, ele precisa ser produzido com versos e estrofes. O que é o verso? Verso é cada linhazinha que você tem no seu poema, cada linha. E a estrofe é cada grupinho de verso que você tem. Então, olha a diferença. Verso, cada linha do poema. Estrofe é o grupinho desses versos, ok? E outra dica que eu te dou é que poeta é a pessoa que escreve o poema. Poeta é quem escreve. Eu lírico é o sentimento que é colocado nesse poema. Eu lírico é o sentimento que o poeta coloca nesse poema. Então, vários poetas, eles colocam às vezes o eu lírico feminino, por exemplo. Sim, eles colocam o poema todo no gênero feminino, só que quem é o poeta? Um homem. Quem é o eu lírico? O eu lírico é um eu lírico feminino, de uma mulher, sem problema algum. A gente está falando sobre sentimento que é colocado no papel, ok? Então, vamos começar. Página 99, por favor, na questão 1, disse assim: nesta sessão, vamos analisar um poema. Esse gênero possui uma estrutura específica, hein? Pois é, escrito em verso, linha, e em estrofe, né? Grupinho dessas linhas. Qual a estrutura
versos e estrofes do poema apresentado. Você vai voltar no seu poema e você vai fazer análise de quantos versos e quantas estrofes. Fechou? Olha a próxima, 2. Outro aspecto característico dos poemas são as rimas, repetições de sons idênticos ou parecidos, né, semelhantes no final das palavras ou dessas sílabas poéticas. Releia o poema Quem Eu Sou e sublinhe, você vai voltar e vai sublinhar as rimas encontradas. Então você vai sublinhar as palavras que estão rimando. Olha 3, reflita. Qual é a finalidade do emprego de rimas em um poema? Ou seja, por que um poeta coloca rimas no seu poema? Qual é a intenção dele, ok? Olha 4. Um poema também transmite mensagens. Diante disso, responda: quem é o eu lírico, a voz que fala nesse poema? Quem é o eu lírico? Ah, é um homem, é um adolescente, um jovem, uma criança, Você vai colocar isso, ok? Qual é o sentimento predominante dele? Ou seja, sobre o que ele está falando, quais as vontades, os desejos dessa pessoa que produziu? E aí, a C, esse poema pretende contar uma história ou defender um ponto de vista? Na sua opinião, o que você acha aí? Passando, olha 5. Observe que o eu lírico inicia o poema com uma afirmação. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Que jeito é esse de falar de todo mundo que ele está se referindo? Sobre o que ele está falando aí nesse momentinho que ele fala assim, as pessoas têm um jeito de falar de todo mundo. O que significaria isso? Olha a próxima. Você concorda com a afirmação feita por ele? Você vai justificar sim, não, por quê? 6. Para o eu lírico, existe uma razão para as pessoas julgarem umas às outras. Que motivo ele aponta como causador desse comportamento? Você vai voltar lá no texto e vai fazer uma análise assim. Qual é o motivo que ele encontrou para as pessoas ficarem julgando as outras, certo? Olha as B, perdão. Circule no poema os versos que justificam a sua resposta do item anterior. Você vai circular o que vai justificar a sua resposta da questão anterior. 7. Retome os seguintes versos. Por que eu não sou o que eu visto? Eu sou mesmo quem eu sou. Há implícito, ou seja, escondido nesses versos, uma crítica ao consumismo, né? Tão presente na nossa vida atual. Explique essa afirmação. Você vai explicar a respeito dessa crítica que o próprio autor coloca sobre esse mundo tão globalizado que nós vivemos e, acima de tudo, sobre essa questão do consumismo, né? Que a gente quer tanto ter e às vezes esquece de quem eu sou, do que eu sou, certo? Olha a próxima. Retire do poema outro verso que transmite a mesma mensagem. Então, você vai retirar lá do seu poeminha, né? Do poeminha que nos deram, um verso que indica, então, essa mesma mensagem, né? Que você respondeu aí na questão anterior. Olha a 8. O eu lírico usa, por 2 vezes, o ponto de exclamação. Com que finalidade esse sinal de pontuação foi empregado no poema? Por que utilizaram, então, esse ponto de exclamação? Você vai responder aí pra gente, letra A, B, C ou D. E a 9, após a leitura atenta do poema, você diria que o eu lírico, de fato, não tem uma justificativa para essa resposta, né? Para essa que nos deram? E aí você vai colocar pra gente, ok? Agora, eu quero que você termine de responder com calma e eu tenho certeza que você devia estar se perguntando assim: uai, a tia Valéria não vai falar sobre o livro literário, né? Eu tenho certeza que muitos conseguiram acompanhar a leitura do livro literário, acima de tudo que já finalizaram, alguns iniciaram, outros estão esperando chegar o livro literário, que fizeram o pedido por agora na internet, certo? Mas eu gostaria muito de hoje me apegar falando, nesse primeiro momento, sobre o Jonas Ribeiro. Vocês pesquisaram quem é esse autor? Maravilhoso, por sinal? Aí eu fui, coloquei pra você um tópicozinho bem legal sobre ele. Jonas Ribeiro, então, formado em língua portuguesa, né, literatura pela PUC de São Paulo, formado pelos tantos livros que leu por prazer em bibliotecas públicas ou que garimpou em livrarias,
vive inventando um jeito de aproximar as pessoas dos livros, como um bom autor, né? Visitou um bocado de escolas e escreveu uma pilha de livros, inclusive ele esteve na nossa escola no ano passado e foi uma visita maravilhosa, super divertida. Atualmente está empenhado em preservar os amigos, cúmplices, prefere as redes de balanço às redes sociais. O Jonas estuda piano, ternura e bobeira espontânea. Então eu falei para você um pouquinho sobre quem é esse grande autor que produziu pra gente essa belezinha de livro chamada O Menino de Muitas Caras. Então hoje eu começo falando um pouquinho desse livro e eu quero deixar o gostinho pra galera que ainda não começou a ler, fazer a leitura, pra quem já leu pelo menos um pouquinho, finalizar a leitura. Gostaria de dizer então que é um livro super divertido, certo? Por que ele é divertido, tia? Acima de tudo, ele traz algo muito novo que eu falo no sentido de que é um tema super atual para a nossa sociedade, né? Qual é o tema? O bullying, exatamente. E ele traz esse tema de uma forma divertida para o próprio aluno fazer a reflexão, certo? Então, você começa identificando que você tem duas personagens principais. É isso mesmo. Você tem, então, o menino grande que provoca o menino pequeno. E aí, ele começa essas provocações que a gente tanto encontra no nosso dia a dia, por exemplo, certo? E aí, então, esse menino grande fica chamando o menino pequeno de cara de papel, cara de piolho. E ele vai sempre cutucando, instigando, certo? Soltando termos que chateiam o menino pequeno, certo? E aí, num dia específico na escola, a professora, então, ela cria uma aula diferente para os meninos e começa explicando sobre a literatura de cordel. E os meninos, eles teriam que fazer os poemas em versos de cordel, certo? Para mostrarem que haviam entendido o conteúdo e tudo mais. E aí, então, o menino grande, super espertinho, começa a produzir os versos de cordel, ainda cutucando o menino pequeno. E aí ele, então, faz o seguinte. Coloca lá, seu cara de banana, cara de papel, cara de maluco, cara de chapéu. E o menino pequeno fica extremamente triste. Pessoal, e a gente vai dando continuidade à nossa historinha. Hoje eu falei para você um pouquinho sobre o Jonas Ribeiro, então tenho vários vídeos no YouTube mesmo, mostrando um pouquinho de várias outras obras dele. E aí a gente vai dar continuidade do nosso literário nas próximas aulas. Pessoal, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima de tudo, façam a atividade, finalizem o literário, contem comigo. Beijo enorme para vocês, saudade!